relacionamento a dois pode ser algo muito difícil e desafiador. Duas pessoas com criações diferentes morando dentro da mesma casa, educações diferentes, maneira de pensar diferente, mas no início tudo é maravilhoso. As pessoas ainda estão se conhecendo, então acabam abrindo mão dos seus ideais para que pareça ser uma pessoa plausível, uma pessoa tranquila. Mas a explosão pode acontecer depois, e isso pode ser algo desastroso. O canal Cartas Psicografadas vem trazer esse incrível relato, mas antes quero ressaltar uma coisa para vocês aqui. Peço perdão pela qualidade do nosso áudio. Infelizmente nosso microfone de gravação queimou, mas estamos trabalhando para poder conseguir consertá-lo. Vamos aguardar que em breve vocês terão a mesma qualidade de áudio que estavam tendo antes. Espero que vocês tenham uma boa compreensão da psicografia de hoje. E mais uma vez, desculpa se o áudio não estiver agradável para vocês. Cartas Psicografadas apresenta o fim trágico de Joana Valéria. Talvez não tenha tantos momentos bons para relatar para vocês, mas vou relatar tudo o que me aconteceu. Posso fazer isso num breve resumo ou posso explicar tudo o que aconteceu de maneira clara, mas não sei se o tempo irá me permitir, mas tentarei explicar para vocês de uma maneira rápida tudo o que aconteceu. Foi assim: conheci um homem. O nome dele era João Ricardo Silveira. Muito bonito, mas de que adianta essa beleza toda se não condiz com o frasco? A beleza dele era tudo superficial. E eu iria descobrir isso logo. Nos casamos. Achei que era algo mágico para mim. Era um momento que eu esperava demais. Minha família estava toda presente no meu casamento. Foi algo tudo muito bonito. Gastamos um belo dinheiro nesse casamento. Afinal, era o momento mais importante da minha vida. Mas eu não sabia que logo após esse casamento minha vida se tornaria um caos. Eu viraria refém do meu próprio marido. Mas tudo isso é uma história que eu já vou contar. Preciso relatar para vocês como foi a minha vida. Eu tinha muita dificuldade quando morava com meus pais. Meu pai era um homem muito rigoroso e minha mãe acabava acatando todas as ordens que meu pai dava. Se eu queria ir numa festa ou na casa de uma amiga, minha mãe dizia sim, e se meu pai dizia não, a resposta que valia era do meu pai. Meu pai sempre tinha a última palavra dentro daquela casa. Por mais que fosse algo inocente, meu pai não queria saber. Ele queria me privar de todas as coisas boas da vida. Ele achava que eu só deveria estudar, ficar dentro do meu quarto. Até para a escola, às vezes, eu tinha dificuldade, porque meu pai achava que eu estava de namorico na escola. E não estava. Estava indo apenas estudar e também ver minhas amigas, porque lá era o único lugar que eu podia passar um tempo com elas. O que aconteceu? A minha vida, ela foi tão turbulenta que eu não via a hora de sair de casa e achei que a maneira de eu conseguir sair de casa seria casando, porque eu lembro que meu pai falava para mim: aqui dessa casa você só sai casada. E eu decidi então que iria procurar um pretendente. Afinal, casamento não é algo fácil. Nenhum homem está assim dando bobeira por aí querendo casar. Preciso encontrar a pessoa certa que vai me fazer feliz. E claro, tem que ser muito bonito para mim. E foi isso que eu consegui. Consegui encontrar esse belo homem, mas a vida não seria tão boa quanto eu achei. Estava me livrando da prisão do meu pai para se tornar prisioneiro do meu marido. Achei que um relacionamento a dois fosse cumplicidade, onde duas pessoas se amam e se ajudam. Mas não era isso. Eu me via numa situação difícil. Meu marido, após o casamento, viveu de brigas comigo. Apenas brigas. Não lembro de momentos bons. Apenas das brigas. Diariamente isso acontecia. Algumas vezes a gente acabava levantando as vozes e se excedendo um pouco mais. Sim, tinha vezes que nos tocávamos. Não chegou a ser agressão, mas empurrões, segurar no outro, isso acontecia regularmente. Estava acabando totalmente o respeito entre nós dois. Já não havia muito por parte dele. Eu era uma pessoa trabalhadora. Ia para o meu trabalho, voltava para minha casa. Mas acabou que ele começou a me seguir. No meu trabalho, ele estava lá. Na hora da saída, na hora do meu almoço,
Na hora da entrada, às vezes eu via ele por trás dos carros me olhando para ver se eu estava de papo com alguém, mas estava indo apenas realizar o meu trabalho. Tudo isso foi algo que aconteceu em menos de 2 anos. Vocês imaginam que em menos de 2 anos essa pessoa conseguiu se transformar em outra completamente diferente? Porque quando eu o conheci, a beleza dele não era só isso que me atraía. Ele também era muito companheiro, se importava comigo. Lembro que no começo do nosso relacionamento ele me deu flores, me deu chocolate, me deu uma vida de princesa, me tratava como uma princesa. Eu me sentia especial quando estava ao lado dele. Achava que nada mais importava, que apenas estarmos juntos seria algo que iria me agradar. Foi por esse motivo que decidi me casar com esse homem. Não posso perder um homem lindo desse e que me trata de uma maneira dessa também. Foi isso que aconteceu. Casei com ele e descobri que ele não era realmente aquilo que eu esperava. Lembro que ele pediu para eu sair do meu emprego. Disse a ele que não sairia, porque iríamos passar por dificuldades. Ele trabalhava, mas o seu salário também não era aquelas coisas, e ele faltava mais do que ia para o trabalho. Lembro que ele pegava quase todo o meu salário, dizendo que iria pagar umas contas, quando na verdade ele estava utilizando na farra. Isso mesmo. Meu marido queria me controlar, mas ele mesmo não tinha controle. Ele ia para farra, se envolvia com outras mulheres. Descobri isso após a minha desencarnação. Eu achava que aquele homem maravilhoso, lindo, era um deus. Eu tinha medo de perdê-lo. Então acabava me sujeitando a várias situações que ele fazia eu passar. Mas nada disso iria adiantar. A beleza que ele tinha era algo muito superficial, não era algo interno. Ele não ajudava ninguém, não se importava com ninguém. Se ele tratava a esposa desse jeito, imagina como seriam com as outras pessoas. Nunca fez uma caridade, nunca pensou em ajudar o próximo. E olha que eu queria fazer alguma coisa por as pessoas que passavam dificuldades, mas eu não podia. Ele não deixava. Meu dinheiro era dele e o dinheiro dele era só dele. Era isso que me deixava triste. Eu trabalhava tanto e não conseguia cuidar de mim mesmo. Não podia comprar uma roupa porque eu não tinha dinheiro. E quando precisava, tinha que pedir a ele. E às vezes ouvia desaforo. Olha, você não para de pedir, né? E isso para me dar o meu próprio dinheiro. Que triste. Que chateação. Saí da casa do meu pai para passar por isso. Foi assim que eu comecei a entrar numa depressão profunda. Sofrer sozinho. Não sabia mais o que fazer da minha vida. Estava triste. Não podia voltar para a casa dos meus pais. Meu pai era uma pessoa rigorosa demais, como eu disse. Ele não iria me aceitar. E se me aceitasse de volta, eu estaria voltando para uma prisão diferente. Mas seria minha família, né? Tava tudo bem. Eu vou aguentar mais um pouco. Vou ver até onde resisto. Eu não tinha mais vontade de fazer nada. Não tinha mais vontade de trabalhar. Não tinha mais vontade de sair. Não tinha mais vontade de fazer nada. Não tinha mais vontade de viver. Aquela vontade de morrer se tornou algo comum na minha vida. Fiquei vivendo dessa maneira. Triste, sozinha e infeliz. Aquele homem desgraçou com a minha vida. Eu, que era uma pessoa cheia de vida, cheia de luz, tinha muitos planos, acabei sendo ofuscada pela maldade que existia nele. Ele não estava pronto para uma relação a dois. Acredito que ele não estava pronto nem para poder ser uma pessoa boa, quanto mais para ser bom com alguém. Liguei para minha mãe, mas quem atendeu foi o meu pai. Conversei com ele, disse para ele que eu estava com depressão, precisava de ajuda. Meu pai disse que isso era bobeira. Depressão não é uma doença, isso é maluquice da cabeça das pessoas. Foi assim que meu pai reagiu e disse que eu deveria cuidar do meu marido e da minha casa, que é para ele agora que eu tenho que contar essas coisas, e desligou o telefone. Meu pai não me apoiou naquele momento. Foi aí que eu vi que a situação estava difícil para mim.
Eu não tinha mais ninguém, nem a minha família. Se tentasse ligar para minha casa, era mais provável que meu pai atendesse novamente. Minha mãe, era muito difícil atender o telefone. Como eu disse, a decisão e todas as escolhas que são feitas na casa partia do meu pai. Ele era uma pessoa assim. E minha mãe se sentia feliz dentro dessa relação. Porque por mais que isso aconteça, meu pai não era uma pessoa ruim para ela. Meu pai era uma pessoa boa para ela. Diferente do meu marido, que além de me destratar, ele era uma pessoa ruim. Achei que não podia mais suportar essa dor sozinha, que era a hora de eu dar um fim nisso tudo. Não sei, será que devo terminar? Será que devo largar o meu marido? Pensei dessa maneira. Meu marido, ao retornar do trabalho, decidi que iria conversar com ele e dar um fim nisso tudo. Ele não aceitou. Disse que não iria me largar e que eu não iria embora de casa, que só sairia dali morta. Mulher minha não se separa de mim. Foi assim que ele falou. Entendi aquelas palavras. Eu estava pronta para isso. Preparei a mesa de jantar, coloquei a minha comida, coloquei a dele. Só que na minha comida eu coloquei veneno. Estava pronta para desencarnar. Meu marido disse que minha carne estava bonita e queria. Eu disse e lutei com ele dizendo que ele não iria pegar o meu pedaço de carne, pois eu sabia o que eu tinha feito. Toda a minha comida estava envenenada. Ele queria. Eu não quis dar. E ele pegou à força. Comeu a minha carne. E eu comi a minha comida. Não queria que isso tivesse acontecido, mas começamos a passar mal. Eu sabia o real motivo, mas meu marido não sabia. Ficamos nos contorcendo por minutos naquele chão. Sem nenhum dos dois conseguir se salvar, desencarnamos. E o pior disso tudo foi que a minha vida se tornou uma prisão maior após a minha desencarnação. Fui parar no umbral. Sim, sofri muito no umbral. E por muitos anos. Hoje sei que temos o pior destino quando atentamos contra a nossa própria vida. Eu vim parar no umbral e sofri muito aqui. Fui resgatada depois de muitos anos, após entender que a minha prisão não era algo que me levasse a cometer o suicídio. Não deveria ter atentado contra a minha própria vida. Deus me deu uma chance, a chance de viver no plano carnal, e eu desperdicei. Tirei a minha própria vida. Interrompi todos os planos que talvez Deus tivesse para mim. Talvez a minha vida fosse melhorar. E acabei tirando a vida de outra pessoa. Sem querer, acabei tirando a vida do meu marido também. E tive que pagar por isso também, mesmo que não tivesse sido totalmente minha culpa. Era assim que eu entendia, que não era minha culpa. Tive que perdoá-lo e entender também essa questão. Meu marido era uma pessoa ruim. Eu deveria ter ido embora de casa. Deveria ter esperado ele sair para trabalhar e saído. Apenas isso. Mas achei que seria mais fácil tirar a minha vida porque eu não teria para onde ir. Meu marido também foi parar no umbral. Também sofreu por lá. Não por ter tirado a própria vida, porque indiretamente ele tirou a própria vida. Ele consumiu veneno, mas eu disse que não era para ele comer. Ele foi parar no umbral diante de todas as ações e atitudes que ele teve durante a sua vida encarnada. A pessoa precisa também se conscientizar disso. E eu quero relatar para vocês uma parte importante. A parte da minha depressão. Isso não é uma brincadeira. As pessoas precisam se conscientizar disso no plano carnal. Isso pode te levar a caminho sem volta. E foi um caminho que eu entrei e não consegui mais sair. Hoje vivo no plano espiritual, auxiliando outros espíritos desencarnados que chegaram aqui com o mesmo problema que eu. É muito bom ajudar as outras pessoas. E estar finalmente livre foi o que me fez sentir bem. E a vida continua, meus irmãos. Aproveite bastante cada segundo dessa sua vida no plano carnal. E logo, logo nos veremos novamente no plano espiritual.